Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman. Comigo hoje tenho o Riclas e o Fubrocas. Olá. Olá, Malman. Olá, Malman. O que é que fizeste ao Kiko? O Kiko hoje levou uma carga de porrada, não pode vir. Ficou de castigo. Mas pena. Deve ter feito a geneira com o Monero. Vamos ver se ele volta para a semana. Foi andou ali a mexer na pool, não sei. Por acaso a pool tem estado porreira. Tem andado ali com blocos de si todos os dias. É pá, eu tenho que me juntar a essa pool um dia destes. Tu e o resto do pessoal, pá, vão aí pool.xmr.pt e mínimo horas com a gente, que é brutal. Já agora, hoje temos connosco, não temos o Kiko, temos o José Maria Macedo. Olá pessoal. Olá Zé. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Tu também minas Monero? O quê? Minas Monero? Não mino Monero. Não, neste momento não. Temos tratado disso. Ora, o Zé Macedo escreveu um artigo já há 15 dias, traduzindo para português é David e Golias, o argumento institucional para o mundo pós-Covid. O artigo está bastante interessante e nós vamos, evidentemente, pôr na nossa descrição para que vocês possam ver. Está em inglês, portanto, força nisso. Recomendamos a leitura. Recomendamos a leitura. Eu adorei, pá. Eu fiquei maluco com o artigo. Temos aqui um grande fã. Mesmo. Tu trabalhas na Delphi Digital, portanto, se calhar vamos começar por aí e vou começar por perguntar quem é que é o Zé. Quem é que é o Zé Macedo? O que é que fazias e como é que chegaste ao cripto? Ok, obrigado. O meu background é um bocado diferente. Comecei por jogar póquer profissional online. Cheguei a jogar nas stakes mais altas online, até aos jogos de 50, 100 e 100, 200. E fui patrocinado também pela Poker Strategy e por alguns desses. Acho que foi aí que ganhei o interesse pela teoria do jogo e por matemática e todas essas áreas. Depois deixei de jogar, fui para a universidade, onde estudei economia e filosofia, que acabou por ser tipo matemática e filosofia, basicamente também. Durante o tempo que estive na universidade, criei alguns negócios. A maior parte falharam. Um deles, por sorte, consegui vender a uma grande wholesaler em Londres. E, portanto, depois da universidade, tive sorte de não ter que ir arranjar trabalho e tinha os negócios e tinha algum dinheiro do póquer também. E, portanto, foi nessa altura que descobri as criptos. E foi imediato, tipo, mal percebi realmente do que é que se tratava. Acho que a combinação de background, teoria do jogo e também o negócio que eu vendi, que foi um negócio de e-commerce, em que o PayPal quase que nos matou o negócio tipo 5 ou 6 vezes, fez-me perceber bastante qual é que era a possibilidade de ter um dinheiro programável e de ter um... Não censurável. E um money over IP, não é? Tipo, exato, ou seja, tipo programmable value. Portanto, vi logo a oportunidade e meti tudo o resto de parte e caí no rabbit hole, como se diz. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi no princípio de 2017. Portanto, um bocado antes da maluquice de 2017. E comecei a trabalhar como analista numa empresa chamada Amazix, que foi uma empresa que tornou-se bastante grande durante a altura de 2017 e 2018. Fomos de 7 pessoas a 150 em tipo 6 meses. A equipa completamente remote, portanto, tipo, pessoas em todos os sítios do mundo. E o meu trabalho basicamente era analisar projetos e perceber se devíamos trabalhar com eles ou não, porque tínhamos muito mais pessoas a querer trabalhar connosco do que as que podíamos satisfazer. Portanto, olhava para os projetos e comecei-me a perceber que uma das grandes falhas nas criptos era o token economics, ou seja, o desenho dos tokens, porque a maior parte dos tokens eram basicamente tipo medium of exchange. Portanto, alguém criava um ecossistema e dizia, para usar este ecossistema precisas do token, a moeda é esta, mas isso por si não dá valor ao token. Yeah. E portanto eu sugeri à Amazix que criássemos um departamento de advisory para começarmos a trabalhar a refazer e a desenhar token economies. Criámos o departamento por causa da network da Amazix, tivemos bastante sucesso. Trabalhámos no total na Amazix trabalhámos com mais que 150 projetos que todos juntos levantaram mais do que 1.4 bilhões em token sales.
incluindo tipo a Bancor, a HedgeDAC, a BankX, portanto deu-me bastante experiência nessa área e tínhamos uma equipa engraçada com programadores e pessoas com background de finanças e isso tudo, e foi engraçado. E nessa altura comecei, os líderes basicamente no ramo de token economics, ou seja, desenhar estes tokens, porque basicamente havia tipo dois extremos de opiniões. Havia as pessoas com background de finanças que diziam isto não tem valor nenhum porque não é como nada a que eu esteja habituado a ver, não é dívida, não é equity, portanto não tem valor nenhum. E depois tinhas do outro lado os tecnologistas que diziam isto é infinitamente valioso porque está associado a esta rede que eu acho que é infinitamente valiosa. E o que nós achávamos é que há um grande espaço entre esses dois extremos e que há tokens que realmente têm e estão undervalued e outros que estão completamente overvalued. E basicamente os líderes nesse tipo de pesquisa era a Delphi Digital, que é uma empresa em que eu estou agora, que juntei-me como parceiro, e que são todos, têm background de Wall Street, na Deutsche Bank e na Bloomberg e isso tudo, faziam equity research e criaram a empresa de pesquisa, uma das empresas de pesquisa mais conhecidas dentro das criptos. Os clientes deles são, os nossos clientes, aliás, agora são alguns dos maiores fundos no espaço, tipo Pantera, Block Tower, tipo Placeholder, Ark Invest, o Hashed, quase a maior parte dos fundos grandes no espaço são subscribers, e eu comecei a falar com eles porque era fã da pesquisa e percebi que tínhamos exatamente a mesma visão do espaço e o meu objetivo sempre foi no final criar um fundo. Sempre investi o meu próprio dinheiro, mas sempre quis depois, quando achasse que tinha experiência suficiente, criar um fundo, e achei que eles eram a equipa perfeita, portanto juntámos para criar o fundo. Começámos trabalhámos em alguns projetos de consultoria juntos, depois juntámos para criar o fundo. E agora há cerca de 7 meses juntei-me full-time como fundador do Delphi Ventures, que é o nosso fundo. Sou parceiro também na empresa de pesquisa, em que fazemos pesquisa sobre projetos e também fazemos um Bitcoin Monthly, em que um deep dive nas estatísticas de Bitcoin, on-chain analytics e isso tudo. E também temos um analista focado na situação macroeconómica, que foi o que me ajudou a escrever o artigo que vocês mencionaram. E pronto, temos esses 3 departamentos. Basicamente temos um fundo em que investimos nos projetos mais promissores que encontramos, temos uma empresa de pesquisa em que escrevemos pesquisa e temos uma empresa de consultoria em que basicamente trabalhamos com projetos para ajudá-los a definir as suas token economies e a desenhar as suas token economies. E diz-me um bocado longa a introdução, mas pronto. Eu acho que foi ótimo por acaso, até me deixou curioso. Que tokens é que vocês investiram na Delphi? Se tu podes partilhar essa informação, obviamente. Posso. Nós investimos na Thorchain em dezembro do ano passado, foi bastante bom. Investimos na Nexus Mutual, que é um dos nossos projetos preferidos. Investimos há cerca de 2 meses. Que é uma secretaria de seguros, basicamente, certo? Exatamente, é uma empresa de seguros descentralizada, basicamente. É mais um protocolo para seguros, sim, do que uma empresa de seguros. É um mutual, é como se fosse o Lloyd's of London. Exato. E depois esses são os nossos, investimos no Wi-Fi também. Apanhámos-lo bastante cedo, também vendemos bastante cedo, ainda temos algum. E depois temos algumas posições mais pequenas também. Sim, temos algumas posições mais pequenas, não sei se vale a pena entrar em todas. Sim, se calhar não vale a pena. Eu por acaso fiquei curioso com a tua introdução sobre... queria te fazer uma pergunta que nem tínhamos pensado muito já, mas eu por acaso fiquei curioso e eu gosto de disparar logo. Qual é que é a tua visão sobre tokenomics na parte de, por exemplo, governança? Tu achas que essa parte tem algum fundamento? Porque hoje em dia vemos muitas, tipo o Uniswap, não é? Lançar um token que basicamente é para governance e que ficou tudo muito maluco com aquilo. Obviamente pelo método de distribuição, mas pronto. Mas tu achas que isso tem alguma utilidade ou para ti tokenomics é mais que governance? Eu acho que token economics tem que ser mais do que governance. Mas eu acho que todos os crypto assets, não é? Acho que um dia vão ser Decentralized Autonomous Organizations, não é? DAOs. Sim. Desculpa, está sempre a mudar para inglês, mas não sei nem sequer a palavra portuguesa para algumas destas coisas. Nós vamos te chateando, senão os nossos ouvintes depois chateiam-nos a nós. Não faz mal. Empresa descentralizada, autónoma e
organização descentralizada autónoma, basicamente. Porque né, os crypto assets são bens públicos e, portanto, são bens que são governados e os donos são os utilizadores. E, portanto, acho que todos eles vão tornar-se DAOs, mas a governance em si não tem valor se a coisa que está a ser governed não tem valor, não é? Portanto, primeiro, antes da governance ter valor, tem que se ter criado alguma coisa de valor. No fundo, sim, exatamente. Exatamente. Que as pessoas adotem. Exato, e depois a outra parte é que não tem necessariamente só ser alguma coisa que cria valor, mas tem que ser alguma coisa que também consegue capturar parte desse valor. Por exemplo, empresas como a Curve, ou projetos como a Curve, que é não sei se vocês conhecem, se os utilizadores estão a par, é um exchange descentralizado para stablecoins. Uhum. E teve um sucesso enorme em termos de, neste momento, consegue-se melhor execução na Curve do que na Binance, que é uma coisa que eu acho que há alguns meses seria, tipo, ninguém acreditaria. Era impensável, sim. Que um exchange descentralizado conseguisse melhor execução que a Binance, mas apesar disso, para mim e para nós é difícil ver como é que esse projeto vai capturar valor, porque nas criptos é tudo aberto, portanto o código é aberto e portanto é forkable. E portanto não é tão fácil como nas empresas tradicionais em que basicamente pode-se ter alguma coisa de proprietary, não é? Que se protege, que outros não podem, de patenteado, não necessariamente sequer de patenteado, mas de escondido, não é? Que não está aberto ao público, portanto é bastante mais difícil competir, enquanto nas criptos é tudo aberto, portanto as vantagens competitivas têm que ser mais definidas e têm que ser mais específicas. E eu acho que estás sempre sujeito a que haja um concorrente que apareça. Exatamente. Tipo sushi. Exato. Tipo sushi, exatamente. E a liquidez é um network effect, não é? Porque com mais liquidez consegue-se melhor execução e, portanto, gera mais fees e é mais competitivo. Mas o problema é que se depois se mete uma fee por cima para tentar capturar valor, isso tira diretamente da execução, não é? Fica-se com pior execução e pior return, piores retornos para os liquidity providers. Como é que isso diz em português? Liquidity providers, outra. Para os provedores de liquidez. Provedores de liquidez, pronto. E portanto, acho que as coisas nas criptos são mais complicadas. Tipo, tem que se pensar, para nós, as 4 coisas que não são forkable, que não se consegue só copiar, é a comunidade, liquidez, segurança, que normalmente, se a network é bem desenhada, está linkada com a liquidez, e integrações, ou seja, integrações em tipo o DAI, por exemplo, que está integrado em quase todos os projetos centralizados e descentralizados. E, portanto, tem um pouco a ver com a comunidade. Exato, sim. E eu acho que as maiores vantagens são quando se consegue combinar mais do que um desses. Aí fica bastante mais difícil de competir. Mas eu acho que o Curve não tem liquidez só. E eu acho que isso é difícil de suster uma vantagem competitiva. Portanto, claro. é preciso que o projeto tenha valor, é preciso que consiga capturar parte desse valor, tendo um network effect suficientemente grande e usando esses 4 fatores. E depois é preciso portanto, a governance só tem valor se essas duas condições se comprovarem, basicamente. E diz-me uma coisa que tem diretamente a ver com o que estás a dizer. Como é que tu vês tipo a brand, ou seja, a marca dentro deste ecossistema de valores? Porque, por exemplo, todos, ou a maioria dos projetos que tu falaste, acho que se calhar foram todos, estão dentro do ecossistema da Ethereum, certo? Não só porque o ecossistema da Ethereum conseguiu ganhar muitos utilizadores, mas também porque eu acho que há ali uma parte da brand ou da marca que as pessoas acabam por acreditar. Ou seja, não é bem uma religião, mas é quase uma crença que as pessoas têm na equipa que está a liderar ou whatever que seja. Pronto, é uma espécie de uma crença. Tu vês isso como um pilar importante também para a evolução das tokenomics? Eu acho que a marca, a brand é importante. Mas, por exemplo, no caso do Ethereum, eu acho que o mais importante no caso do Ethereum é a infraestrutura que já existe e a composability, né? Tipo, a capacidade de misturar essa infraestrutura para criar coisas novas. Portanto, se eu quisesse lançar um projeto numa rede tipo EOS, por exemplo, não há stablecoins, não há um protocolo de crédito, não tens a compound, não tens exchanges descentralizados, portanto não consegues fazer asset exchange dentro do protocolo, e toda essa infraestrutura cria um efeito de rede, não é, à volta do ecossistema,
em que quanto mais infraestrutura há, mais os projetos têm que se lançar ali e, portanto, cria-se ainda mais infraestrutura por cima. Eu acho que é mais isso que a força do Ethereum neste momento, e é uma força bastante grande. Agora acho que a Solana tem alguma chance de competir, mas é difícil de ultrapassar esse efeito de rede que o Ethereum tem, por causa da quantidade de infraestrutura que existe. Ok, e tu falaste, por exemplo, do EOS. Estamos a falar de um projeto que conseguiu mais de 4 bilhões, tipo, de investimento. E que está a apostar forte, por exemplo, na Voice, por exemplo, na nova rede social que eles vão lançar. Tu achas que há alguma hipótese de um desses projetos, falando agora do EOS, há outros, obviamente, mas o EOS, como foi o que capturou mais investimento, acaba por ser o que se calhar que tem maior capacidade para fazer um dethrone, para mandar o Ethereum, para tirar o Ethereum da segunda maior rede, digamos, depois de Bitcoin. Tu achas que isso é possível neste ponto onde nós estamos hoje? Sim, acho que é claramente possível. Uma das coisas que eu fiz ultimamente foi ir ler alguma história de tecnologia para ver, tipo, quantas vezes porque o Ethereum neste momento, dependendo das métricas que se usa, tem mais ou menos 90% de market share. Exato. E já houve vários produtos na história da tecnologia que tiveram 90% de market share e acabaram por perder quando se está bastante cedo. A Nokia, por exemplo. A Nokia, por exemplo, a Windows, uma data de produtos diferentes que nós nem conhecemos porque foram mais cedo do que a maior parte das pessoas prestou atenção. E a indústria é tão pequena que a quantidade de developers que ainda não estão onboarded é muito maior do que os que já estão. Portanto, é claramente possível o Ethereum perder. Agora, na minha opinião, está claramente na liderança. Agora, o que eu acho é que muitos projetos vão começar a ir cross-chain. E, por exemplo, o Thorchain, um dos nossos investimentos, é um Decentralized Cross-Chain Exchange. Portanto, a ideia é facilitar o exchange de assets trustlessly. Entre protocolos, basicamente. Exatamente, entre Layer 1s, entre o EOS e o Ethereum, por exemplo, ou o Bitcoin e o Ethereum, que é a melhor de todas. Portanto, Bitcoin e Ethereum podes fazer Tether e Bitcoin, né? Que neste momento só se consegue fazer através de um exchange centralizado. E é um use case que tem cerca de 30 bilhões de volume diário. Portanto, desculpa. Eu ia perguntar de REN, por exemplo, como é que tu vias a REN? Ou seja, tipo, tu conseguiste ter tipo Bitcoin e Ethereum de uma forma descentralizada, onde não há alguém, não há uma entidade que tenha as chaves daquele protocolo que possa, tipo, por exemplo, retirar a liquidez ou fazer um rug pull, whatever, tipo, o que seja, que possa retirar a liquidez a qualquer momento, tipo a WBTC. A WBTC é uma empresa, no fundo, ou seja, há um conjunto de pessoas que controla uma empresa, uma instituição, que podem a qualquer momento retirar a liquidez daquele protocolo, podem retirar os bitcoins de lá, no fundo. Tu achas que a REN, por exemplo, podia ser um protocolo que faria esse gap, que preencheria esse gap? A REN é interessante, mas também tem vários pontos de centralização. Sim, claramente. Incluindo uma admin key nesta altura, portanto não é... Eu não conheço o projeto de REN, já agora podes-me explicar como é que funciona, a mim e aos nossos ouvintes? Sim, basicamente a REN, tu envias Bitcoin para um address controlado pelos nodes da REN, e a REN emite como se fosse um IOU de Bitcoin em Ethereum, e tu pagas uma fee aos nodes. Estou a simplificar bastante, mas tu pagas uma fee aos nodes. Neste momento a fee é de emissão, portanto pagas uma fee quando emites e quando redimes, mas eles estão a planear mudar para uma fee por tempo, porque o Bitcoin e Ethereum tem bastante, não tem muito high velocity. As pessoas querem para ganhar interest, basicamente. Portanto, a fee não faz muito sentido nesta altura. E pronto, e as nodes ganham essas fees. O problema da REN, além da centralização, é o problema do modelo económico do token, em que basicamente as fees, tipo, nós temos um report sobre a REN e fizemos várias simulações das fees e quanto é que poderão ser, e em vários casos o protocolo torna-se inseguro porque as fees que gera não são suficientes para desincentivar os nodes, basicamente, a roubar as bitcoins que existem no protocolo. E portanto, o que é preciso ter é um sistema, que é isso que nós gostamos imenso do Thorchain, é ter um sistema em que o valor, ou seja, o valor que as nodes têm bonded aumente à medida que a Bitcoin que elas estão a secure também aumente, não é? Porque tu nunca queres uma situação em que as nodes possam ganhar mais a roubar do que o que têm staked. E, portanto, o Thorchain tem mecanismos muito bem desenhados para basicamente garantir que
o valor que as nodes têm bonded é sempre 3 vezes o valor exterior que existe no protocolo. Eles têm várias maneiras em que eles fazem isso, mas basicamente é um sistema de incentivos, não é particularmente complexo quando se percebe, mas há imensos projetos nesta altura tem esse problema em que, tipo, basicamente um node de REN, não é? tem cash flows baseado nas fees que gera, que gera a emissão de Bitcoin, mas ou seja, o valor dos nodes de REN não há nenhuma razão para ele subir à medida que há mais Bitcoins na network. Não é, há alguma correlação, mas não é garantido, não é direta, e tem que ser garantida para o protocolo permanecer seguro. Portanto, REN, por causa da centralização técnica e também do modelo económico, não estamos muito bullish, apesar de eu ter REN BTC, portanto, não, sim. E já agora, vocês na Delphi investiram na Torchain. Como é que tu vês, por exemplo, um corrente tipo a Polkadot, que teve agora um boom gigante estes últimos 3, 6 meses, basicamente? Tu vês, ou seja, isso também é bom, obviamente, para a Torchain também penso que seja bom, porque há mais awareness, as pessoas que querem saber mais como é que os sistemas podem se integrar uns com os outros. Tu vês, por exemplo, a Polkadot como um bom ecossistema também? Sim, a Polkadot é um bom ecossistema, é claramente um projeto legítimo. O que nós gostamos do Rune, o Rune é construído em cima de Cosmos. Okay. Ou seja, do Standard Mint e Cosmos, e o Cosmos basicamente é um também vou simplificar também, que é para não estar mas o Cosmos é um ecossistema cross-chain como a Polkadot, mas enquanto a Polkadot basicamente obriga-te a usar a segurança deles, ou seja, a ser uma parachain, o Cosmos, tu podes usar o Cosmos, ou seja, o token deles para segurar a tua chain, ou podes criar a tua própria segurança. O que significa teres o teu próprio token e criares o teu sistema económico para criar a própria segurança do protocolo. Eu acho que isso é mais interessante porque dá mais flexibilidade aos projetos e, por exemplo, o Thorchain seria impossível existir em cima de Ethereum ou em cima de qualquer outra coisa. Porque o que o Thorchain faz é que cria a própria segurança através daquele mecanismo que eu falei há bocado, de ter os incentivos para que o valor bonded pelas nodes seja sempre 3 vezes o valor exterior que existe nas liquidity pools, e tem vários incentivos para que isso aconteça. Ok. Uma ótima descrição, meu. Deixa-me cá ver se eu fico contente porque tenho Cosmos. Tem a própria blockchain deles, é isso? O quê? Desculpa? Então a Torchain tem a própria blockchain para poderem, digamos, dar a volta a esse problema. Exatamente. Sim. Basicamente tem uma própria blockchain, mas é uma application specific blockchain, portanto não é uma blockchain generalizada, é uma blockchain só para asset exchange, para cross-chain asset exchange. Ou seja, tanto o RAN como o Torchain, pelo que eu estou a perceber, servem para trocar moedas entre blockchains diferentes. Mais ou menos. Sim, basicamente sim. Mas simplificando. Sim. Ok. Estás a falar do incentivo dos tokens para token economics, como estás a falar. Não achas que uma coisa que pode matar isso de vez são as atomic swaps? Em que tu consegues fazer uma troca de um token entre redes sem parte central, sem nada intermédio, aliás, sem nenhum destes projetos por intermédio? Sim, mas precisas sempre confiar numa rede ou na outra. Isso. Exato. Em Atomic Swaps tens que confiar na rede, nas duas redes, não precisas de uma rede intermédia. Tu, com o RAN, por exemplo, pelo que eu percebi, tens que confiar numa rede, tens que confiar na outra rede e tens que confiar que o RAN vai correr tudo bem. Sim, mas o problema, sim, no caso das Atomic Swaps tens que confiar nas duas redes normalmente, não é? Enquanto com um protocolo como a Thorchain tens que só confiar na application specific chain, portanto nos incentivos daquela blockchain para o exchange. Mas tu Atomic Swaps não tens de confiar na rede, tens de confiar que, ou seja, pelo que eu percebo, que eu também nunca fiz uma Atomic Swap, já agora deixar aqui o disclaimer, tu consegues fazer uma troca com outra pessoa em que as duas controlam as chaves privadas da sua moeda e fazem uma troca, ou seja, fazem uma transação tanto num blockchain como no outro, de forma a não terem de confiar uma na outra. Se uma das partes tentar roubar,
a pessoa consegue retornar a transação. retornar na blockchain original. Mas já reparaste que o que estás a falar são produtos completamente diferentes. Um é o que tu estás a dizer, que é fazer uma troca direta. O outro é tu dizer assim, pá, eu quero meter um asset da minha rede Bitcoin na rede Ethereum. São coisas diferentes. Porque tu não estás a trocar um asset com outra pessoa. Tu estás a pôr um asset teu numa rede diferente. Pelo menos na minha perspectiva. É essa a diferença para mim. Ok. Não deixas de estar a trocar, porque estás a colocar na custódia de alguém ou de uma rede qualquer um asset para receberes o outro na outra rede. Sim, também é verdade. Fazeres uma troca ou estares a deixar à custódia de algum player de rede, acho que a diferença é só semântica. Pois, também pensando dessa forma, sim, tu podes, imagina, queres estás a falar queres um Bitcoin, o valor de um Bitcoin agarrado ao Ethereum. Mas numa Atomic Swap tu perdes a ownership daquele Bitcoin. A questão para mim com por exemplo, não é o caso de REN, mas por exemplo, Torchain, por exemplo, poderia ser que tu continuas a ter a ownership daquele asset. Tu queres utilizá-lo naquela rede, mas se quiseres voltar para a rede anterior, não precisas de estar a vender. Sim. Na Torchain, eu acho que queres voltar a usar. Também Atomic Swaps, acho que um dos pontos também importantes é que Atomic Swaps foram sugeridos pela primeira vez em 2013, não é? E desde aí acho que o Decred e o Litecoin fizeram um em 2017, mas desde aí nunca houve nenhuma implementação de successful de Atomic Swaps. Então, é uma implementação bastante mais complicada do que o Storchain sugeriu, que é ter basicamente uma bridge chain com validators que permitem o Trustless Exchange. Sim, mas... Portanto, também estás a comprar uma coisa que não existe, basicamente, ainda. Mas existe, existe entre o Decred e o Litecoin, pelo que sabemos. Eu nunca usei, eu sou sincero, nunca usei. A questão é que tu consegues, existindo nessas moedas, é sinal que consegues fazer com qualquer clone de Bitcoin um Atomic Swap. E vai existindo desenvolvimento. Se calhar a razão para não existir tanto desenvolvimento é o facto de que a Torchain ou seja, o incentivo da Torchain e da REN, por exemplo, falando nestes dois, é maior porque eles têm retorno por terem o serviço a funcionar, enquanto no caso das Atomic Swaps não existe um incentivo económico para desenvolver tão rapidamente. Sim, eu acho mas a partir do momento que esteja desenvolvido, pode ser um killer para esses dois. Então eu só suporto. Mas é difícil, é difícil incentivar o processamento de Atomic Swaps, basicamente. O Thorchain é bastante mais difícil de escalar por causa da maneira como os incentivos estão desenhados. Ou seja, teres nodes que validam as transações e que, portanto, podem ganham issuance e parte das fees. Pois, porque em Atomic Swaps tu precisas sempre de alguém do outro lado que queira fazer a troca também, percebes? Sim, mas na NetImpact tens uma espécie de Uniswap, um serviço central que reúne as duas partes, mas que apenas faz isso. As duas partes depois comunicam uma com a outra e fazem a troca. Sim. Nós estaríamos claramente interessados em falar com alguém que estivesse a construir isso. Sim. Será que é um mal? O Thorchain foi a única coisa parecida com isso que encontramos. O Thorchain basicamente é um cross-chain Uniswap. É a maneira de pensar no Thorchain. É a mesma arquitetura. É Automated Market Maker. Tem alguns melhoramentos também ao nível do algoritmo que melhoram o slippage. Perdes menos para arbitragers e isso tudo, mas basicamente é um cross-chain Uniswap com uma economia melhor, porque tem que ser para ser cross-chain. Uhum. Já agora, por curiosidade, vocês receberam Unis? Recebemos já. E vocês? Também. Vendi tudo. O Malman já vendeu tudo. Eu fiz o contrário, que não vendi nada. Vou dizer que me arrependi um bocadinho, mas paciência. Eu acho que isto ainda tem muito por onde andar. Opa, eu acho que vendi antes do tempo, mas olha, já cá está. Claro. E tu, Rico? Satoshis? Não, eu não tinha. Não tinhas sanduíche. Graças. Não tinha. Se a gente soubesse, tínhamos feito uma carreira de endereços. Sabes que eu por acaso no Uniswap usei bué de endereços diferentes, bué de accounts diferentes, então foi fixe, porque ainda recebi uns quantos de borda, foi bom. Já agora, estamos a falar já voltamos aqui ao teu artigo, e aliás ainda não falámos do artigo, ainda não falámos, sim. Já vamos para lá, mas falando, só aqui meter isto no meio, falando do Uni,
vocês não acham preocupante que nós falámos disso no Telegram até, que uma empresa tenha decidido de uma forma completamente à porta fechada fazer uma coisa que vai afetar o contrato em si, como foi esta decisão de distribuir os tokens deles? Epá, é uma boa questão, por acaso. Lá está. Eu acho que, por exemplo, se tu fores bem ver aquilo até que, epá, se tu olhas para o Tens o Howey microfone a raspar um bocado. desculpa. Se tu olhas para o Howey Test, não é? Aquele teste para ver se um ativo é uma security, nos Estados Unidos, obviamente. Aquilo claramente que cai um bocado sobre o Howey Test. Que segundo esse teste, aquilo à partida seria que seria uma security, mas eu percebo, só que a questão aqui é que o método de distribuição inicial é sempre, tem de sempre haver alguma forma de distribuir aquilo, não é? Eu percebo. Sim, a única... normalmente é não ser anunciada previamente. Mas eu acho que ainda bem que não foi, sinceramente, mas ao mesmo tempo... Sim, mas talvez tivessem que arranjar outra forma sem ser um airdrop deste género. Mas a questão que eu coloco é mesmo a forma de ser um grupo de pessoas numa sala a decidir o que é que se vai fazer num protocolo que supostamente devia ser descentralizado. Mas não podia ser, não é? Se ainda não havia... Mas não era descentralizado ainda, não é? Eles escolheram descentralização progressiva, portanto começaram por criar alguma coisa de valor e o airdrop na realidade foi a descentralização. Portanto, supostamente vai ser... E acho que eles tentaram fazer da maneira mais justa e para mim acho que foi um dos launches mais justos que aconteceu nos últimos tempos. Apesar da quantidade de tokens que o Paradigm tem. Pois. Mas tinham ter um incentivo, eles investiram naquilo antes, eu percebo. Claro. Sim, e investiram naquilo quando a maior parte das pessoas dizia que aquilo era estúpido. Eu ouvi bastante a dizerem isso. Não, eles são nossos clientes, o Paradigm, e foram bastante criticados pelo investimento na Uniswap. Tipo, como é que isso alguma vez vai dar dinheiro, etc. Uhum. Pronto, foi só uma parte. É uma ótima questão, é uma ótima questão. Sim, eu por acaso, é tal questão da descentralização, que se estamos a trabalhar para projetos descentralizados e eles depois no final acabam por ser governados a porta fechada, que ainda é pior do que centralizado, governados por uma entidade central e a porta fechada, deixam um pouquinho a desejar. Vamos ver agora, vamos ver se as pessoas... Daqui para a frente. Exato, é um bocado isso. Vamos ver. Até pelo caso, vocês estão... não acompanhei, sou sincero, mas eu acredito que as pessoas que tiveram essa decisão arrecadaram muitos junis, ou tiveram pelo menos informação que lhes possibilitou andar a criar endereços. Claro, obviamente. Sim, é verdade. Há sempre um fator mau, mas eu acho que também não consegues colmatar tudo, sinceramente, na minha opinião. Um trade-off pode ser aceito, desde que a comunidade aceite, está tudo bem. Exatamente. Então, vamos falar então do David e do Golias. O artigo, como nós dissemos, vai estar na descrição. Podes-nos fazer um resumo muito rápido do artigo, Zé? Resumo rápido, é bastante comprido o artigo. O artigo é bastante comprido, sim. Já agora, David and Goliath, the Institutional Argument for Crypto in a Post-Covid World. Exatamente. Em inglês é brutal. Até o título é comprido. Mas sim, basicamente o artigo foi a tentar olhar para o que é que o Covid mudou e a conclusão, uma das conclusões foi mais ou menos que o Covid não mudou nada, mas acelerou uma data de coisas que já estavam a acontecer. E nomeadamente o impacto no dólar, que acho que é um dos temas centrais do artigo, porque é a reserve currency mundial e tem um impacto enorme na economia mundial. E o que é que pode ser o efeito nas criptomoedas, e tanto o efeito como as oportunidades para as criptomoedas. Resumindo rapidamente, é esse o tema do artigo. Depois, obviamente, tem os argumentos em que entro mais. O que é que acho que vai acontecer realmente? Uma coisa que nós aqui nas criptomoedas, nós, pelo menos eu, é que estamos sempre à espera do final do mundo, que é para elas valorizarem. que é a ideia que as criptomoedas são um ativo de refúgio em relação ao mundo em que as moedas são controladas por governos. Sim. Tu achas que é esse o caso, que as criptomoedas são, ou pelo menos vão ser um ativo de refúgio?
Sim, eu acho que neste momento não são um ativo de refúgio, acho que são uma call option num potencial ativo de refúgio. Portanto, é como se fosse um gold, mas com um beta altíssimo, com uma volatilidade bastante mais alta. Acho que neste momento continua a ser risk assets, por isso é que acho que estão numa posição interessante, porque de alguma maneira beneficiam do que está a acontecer agora, né, da irresponsabilidade monetária. Não vou dizer irresponsabilidade porque é um julgamento. Acho que é difícil fazer outra coisa nesta altura, com a mão que lhes foi dada, mas as criptos beneficiam da liquidez, porque são talvez estão mais fora da risk curve que podem estar, e portanto como risk assets beneficiam da liquidez e dos juros baixos, não é? Que beneficiam assets que têm cash flows no futuro, e portanto acho que beneficiam disso. Agora acho que para Bitcoin acho que vai haver um decoupling a certa altura entre a Bitcoin e as ações, ou seja, entre a correlação entre a Bitcoin e as ações, que tem sido bastante forte ultimamente. Exatamente, ou seja, uma altura em que o Bitcoin deixa de subir ou de baixar junto com ações mais globais, como o Exatamente. S&P 500. Exatamente, deixa de subir e descer com risk assets, e acho que também a oportunidade para o resto das criptomoedas, como eu falo no artigo, também vai ser bastante grande por causa do que está a acontecer agora com o Covid. Acho que, eu sinceramente, acho que historicamente, quando olharmos, quando os futuros historiadores escreverem sobre esta altura, já vão falar desta altura como o pós-Estado, como nós ainda não sabíamos, mas quer dizer, os Estados estavam endividados a 300% de tudo o que eles produzem num ano, não é? Portanto, a média global acho que é cerca de 200 e qualquer coisa por cento, portanto, 2 vezes mais do que tudo que o mundo produz num ano temos em dívida, e acho que já vai ser visto como a altura pós-Estado. Eu acho que a Bitcoin a Bitcoin e as criptomoedas são infraestrutura para esse tempo pós-Estado, e acho que vão começar a beneficiar por causa do Covid, e porque o Covid acelera isso, não é? Acelera a dívida global. Não é? Ou seja, basicamente não vão beneficiar diretamente por causa do Covid. O Covid é só simplesmente o último prego. Exato. Sim, eu acho que sim. Quer dizer, uma coisa interessante que por acaso aconteceu foi no dia que declararam pandemia, o Bitcoin caiu fortemente em conjunto com todas as criptomoedas, quando se pensava que ele seria um asset. Eu pensava para algumas pessoas que seria um asset seguro, que não iria mexer com o resto do mercado. Mas numa crise de liquidez desce tudo, quer dizer, o ouro também desceu 25%, não é? 20 ou 25%. Numa crise de liquidez, como aconteceu em março, não é? As pessoas basicamente têm dívidas denominadas em dólares e, portanto, precisam de dólares para pagar as dívidas, e tudo o que têm, que é líquido, vendem para trocar por dólares, para pagarem as dívidas que têm. Portanto, numa crise de liquidez, as pessoas vendem indiscriminadamente tudo que é líquido, e a Bitcoin e o ouro como assets líquidos também levam com isso. Sim, mas de qualquer maneira eu acho que a Bitcoin ainda não é um asset de refúgio, é uma option num potencial asset de refúgio, só que obviamente estamos a pagar uma valuation que reflete esse risco, não é? O ouro vale 8 trilhões nesta altura, portanto o investable, o mercado de ouro investível, a Bitcoin está a 200 bilhões, e, portanto é mais alto risco, mas também tem um potencial retorno. Um retorno futuro muito maior. Muito maior, até porque é muito mais sensível, portanto tem muito menos volume também diário, portanto é muito mais sensível a entradas de flutuações, e eu acho que todos os safe haven assets os assets de refúgio vão beneficiar do Covid, porque com os juros a zero, não é? As bonds em português... Obrigações, exatamente. Epá, que vergonha. As obrigações são vistas como um asset de refúgio, não é? Mas com juros a zero, o argumento que o ouro não é um asset produtivo torna-se mais difícil, não é? Com juros a zero, as obrigações também não são assets produtivos, e aliás algumas estão com juros negativos, e portanto há trilhões de dólares em obrigações, em estratégias 60-40 e risk parity e todas essas estratégias, que basicamente eu acho que é bastante provável que pelo menos alguns pontos percentuais dessas allocations vão para assets como ouro e como Bitcoin,
E obviamente Bitcoin é muito mais sensível a isso do que o ouro. Claro. Pelo volume, exatamente. Pelo volume. Mas não faz, aliás, eu acho que nem faria sentido um asset tipo a Bitcoin não ser especulativo numa primeira instância até chegar a uma reserva de valor. É praticamente impossível, não é? Exato. Tens aquela especulação para entrar volume, para entrar muita gente. Acho que faz sentido. Sim, eu acho que o fundamental para se lembrar do Bitcoin é que, em termos, eu tenho uma tabela no artigo sobre as features de Bitcoin contra ouro e contra fiat, e na realidade, em termos das suas características como store value, porque acho que isso é uma coisa importante de lembrar, que as pessoas acham que o ouro tem valor, um valor tipo absoluto, não é? Que não depende de nada, né? Porque é bonito e porque nós achamos bonito, tem sempre valor, mas na realidade está para joias e está para componentes eletrónicos. Exato, mas na realidade o componentes eletrónicos é cerca de 5%, não é, do market cap do ouro. E as joias é um bocado, não se sabe bem qual é que é a causalidade aí, não é? Se o ouro é usado como joias porque é um store of value ou é um store of value porque é usado como joias, não é? É difícil de saber, claro. Mas o ouro basicamente é a melhor tecnologia que nós encontramos para store value, não é? Porque é scarce, porque é divisível, é raro, porque é fácil de verificar, é raro, exatamente. E portanto, até agora foi a melhor tecnologia que nós encontramos para store value e foi a que nós voltámos sempre, não é? Porque o fiat, na realidade, não é uma invenção nova. As pessoas falam do fiat, quer dizer, o sistema de fiat neste momento tem 40 anos, portanto nem sequer tem muitos anos, mas já houve experiências, exatamente, desde a China no século XI até, e já fizemos coisas parecidas com quantitative. E voltam sempre ao mesmo. E voltam sempre ao mesmo, exatamente, acabam sempre da mesma maneira, porque é muito difícil resistir à tentação de imprimir. Não é? É uma solução fácil, é uma taxa que não tem que passar pelo Parlamento, é uma taxa sobre toda a gente que quase ninguém se apercebe. Mais ou menos invisível, sim. Mais ou menos invisível, e é uma coisa que nós vemos em toda a história, não é? Desde a antiga Grécia, a antiga Roma, claro. não havia, as moedas eram de ouro, mas perderam tipo, entre o ano 50 e o ano 400, perderam 99,7% do valor de ouro, não é? Foram debased, é daí que vem o termo. É a mesma coisa que fiat, debasement, vai dar ao exatamente, portanto é a mesma coisa. Agora, o que eu digo no artigo é que eu acho que antes de haver a fase de debasement, pelo menos para o dólar, vai haver uma fase de deflation, que é o oposto, claro. Não é? É o dólar subir contra o resto todo. Eu acho que isso vai ter que acontecer por causa da quantidade de dívida que há em dólares no mundo, não é? É uma quantidade absurda. Eu tenho as estatísticas no artigo, mas são 60 trilhões de dívida denominada em dólares no mundo. Isso é um problema fundamental, porque basicamente o que nós nos apercebemos quando pensamos nisto é que qualquer pessoa pode emitir dívida em dólares, não é? Qualquer entidade em qualquer sítio do mundo, mas a única entidade que pode emitir o asset para satisfazer essa liability é a Fed, e portanto a Fed é quase obrigada a continuar a imprimir dólares e pô-los em circulação, e não consegue fazê-lo rápido o suficiente para o demand que há para dólares. Estamos a falar de network effects há bocado. Currency é um dos produtos que mais tem network effects, não é? Tipo, neste momento 70% do international trade acontece em dólares, e 70% das moedas estão de alguma maneira ligadas ao dólar, e portanto a Fed é uma superpotência monetária, basicamente faz a política monetária para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. E é muito difícil nesta altura eles conseguirem satisfazer a quantidade de liabilities que há em dólares, especialmente quando se toma em consideração todas as off-balance sheet, não é? Liabilities que eles têm, porque nos Estados Unidos a dívida oficial são cerca de 20 trilhões, mas a dívida não oficial, que não há nenhuma razão para ela não ser oficial, porque é dívida como qualquer outra, são promessas que foram feitas desde saúde até segurança social, promessas que foram feitas e vão ter que ser pagas, são 200 trilhões. Portanto, é muito difícil os Estados Unidos não conseguir o demand ou seja, a procura para dólares no curto termo é enorme, e eu acho que isso vai ser deflacionário e vai causar imensos problemas em mercados emergentes, isso tudo antes de depois
E depois o que é interessante também, mas vou deixar-vos comentar isso também antes de passar para o próximo. Mas tu até no artigo tu até falas dessa parte e isso demonstra-se hoje em dia com a velocidade do dinheiro. A velocidade Exato. é basicamente quantas vezes é que a mesma unidade de moeda passa de mão em mão, basicamente. E já caiu a pique e vai continuar a cair, basicamente. Porque Exatamente. eu acho que é isso que vai gerar no fundo a deflação. As pessoas quererem acumular os dólares porque veem que há aqui um problema grande de dívida, querem guardá-los, mas quando aumentar a confiança dos consumidores, aquilo vai inundar o mercado, os dólares vão eventualmente inundar o mercado. E no Exatamente. sistema, ainda por cima no sistema que nós temos hoje, vai ser muito pior porque vai ser uma inundação gigante, porque tipo países como a China, por exemplo, têm reservas de dólares ridículas, enormes, basicamente. Ou seja, quando eles voltarem para os Estados Unidos aquilo vai correr mal, parece-me a mim. Mas eu diria que isso já está a acontecer. Não é um evento para o futuro, já é presente. Já é presente, sim. Já tens, exatamente. Por exemplo, um dos maiores investimentos que se tem falado nas últimas semanas, que é o do Michael Saylor na MicroStrategy. Sim. Exato. Ele fez o investimento de 400 milhões em Bitcoin porque tinha 500 milhões da empresa, da balance sheet da empresa parados no banco, entre aspas, sem render nada, ou até a pagar porque realmente não havia onde utilizar o cash, o dinheiro, e então ele e o board da empresa decidiram fazer um investimento em Bitcoin muito por causa disso e porque era como o João também estava a dizer, é uma aposta assimétrica em relação aos restantes tipos de investimento. Por exemplo, no caso normalmente fala-se em real estate, ou seja, imobiliário, em ouro, e o real estate tem subido numa média de 10% ao ano, e esses 10% são muito superiores à inflação, o que fez com que ele agora já não valesse a pena estar a gastar em real estate, porque daqui a um ano já começava a desvalorizar, basicamente. Claro. E então teve que se virar para outros tipos de investimento e decidiu comprar Bitcoin. Sim, e se tu fores bem a ver, sem ser o ouro, obviamente, não há nenhuma moeda, ou seja, não considerando o ouro uma moeda, porque o ouro não é uma moeda, é uma commodity, não é? A Bitcoin é a única moeda deflacionária. Isto é um bocado assustador. Nós, tipo, hoje em dia, a única moeda que existe no mundo que é deflacionária é a Bitcoin. Ou seja, obviamente que parece-me a mim, e concordo 100% com o Ricolas, é que cada vez mais pessoas, e com o Zé, obviamente, cada vez mais pessoas vão virar para a Bitcoin porque, não tem por onde fugir, basicamente, não há outra. Então acham que vai passar a ser uma norma empresas começarem a comprar, a ter alguma porcentagem do seu cash em criptomoeda? Eu apostava a minha Bitcoin que sim. Estou bastante convencido que sim. Próximos 3-6 meses vai ser interessante olhar para o mercado. Estão a curto prazo. Vamos ver mais anúncios como o da MicroStrategy. Isso faria as coisas mexerem. Sim, eventualmente sim. Sim, eu acho que é inevitável. Acho que é esse o trend. E temos o Paul Tudor Jones também, que um dos melhores investidores de todos os tempos, que escreveu Para os investidores. Exato, um report bastante bem escrito e bastante frio sobre as vantagens de Bitcoin em relação ao ouro e a oportunidade, não é? E investiu cerca de 2% dos assets que tinha, que é bastante. E acho que à medida que essas coisas vão acontecendo, o risco de carreira, não é, para outros investidores que querem dar esse passo vai sendo reduzido. E na realidade só há 21 milhões de bitcoins, não é? Ninguém tem possibilidade de imprimir mais e portanto é sempre limitado e acho que a oferta vai sempre aumentar, principalmente se continuarmos com a política monetária que temos agora e que eu digo no artigo é que é impossível que não continuemos, basicamente. Claro. Não há outra hipótese se não continuar, como dizia o gajo na crise de 2008, we have to keep dancing until the music stops. Exatamente. E eu acho que os bancos centrais estão nessa, não é? E como tu disseste muito bem, da velocidade do dinheiro,
a certa altura a política monetária não vai ser suficiente, vamos ter que juntar política fiscal e isso vai acontecer também, vamos ter helicopter money, vamos ter isso tudo, vamos fazer, e eu recomendo que toda a gente, se tiverem interesse, que leiam tipo a história romana e até a história grega, porque exatamente a mesma coisa aconteceu nessa altura. Não é preciso ir longe, podes ir à Alemanha. Exato, também. Sim, exato. Sim. Sim, o pós-Primeira Guerra. Estou a falar da Alemanha, não. O problema é que estes ciclos às vezes demoram 200 anos. Sim, exatamente. Portanto, por isso é que também é importante, eu acho, DeFi como parte do portfólio, porque é um asset que, na minha opinião, beneficia imenso do estímulo que vai acontecer, da quantidade de dinheiro que há em circulação, mas apesar de tudo, também é uma call option ao sistema financeiro tradicional. Portanto, se houver o crash, se houver a deflação, obviamente que DeFi vai levar mais do que... Sim, eu acho que primeiro vai levar mais do que todos os outros risk assets, mas depois vai ser essa a oportunidade de se provar e de preencher o vácuo que deixam os sistemas tradicionais. Sim, até porque eu acho que nós temos aqui de partir de um pressuposto que é a confiança das pessoas na Bitcoin também se vai expandir também para outros ativos de criptomoeda, ou seja, se a partir do momento que há muita... Sim, porque a partir do momento que há mais gente em Bitcoin, também há mais gente que começa a olhar para outros ativos de criptomoeda. Para mim é ainda mais fundamental, é que tipo, a Bitcoin é ouro digital, tudo bem. Exato. Mas o problema do ouro, e a razão porque nós acabamos sempre neste sistema fiat, é que o ouro não pode ser realmente usado como parte de um sistema financeiro, sendo a moeda, não é? O ouro tem sempre que ser abstraído. Exatamente. E acabamos sempre por trocar IOUs em cima do ouro. Mas não achas que agora com o Bitcoin podes começar a usar o próprio ouro? Exatamente. Esquece o problema do block size do megabyte, que eu acho que isso eventualmente há de ser resolvido. Sim, exatamente, era para aí que eu ia. Sim. Exatamente. Eu acho que essa é a grande diferença da Bitcoin, é que o ouro nunca pode ser usado como parte de um sistema financeiro. É sempre abstraído, portanto acabamos sempre por ter um banco central que diz, nós ficamos aqui com o ouro e damos este papel e vocês podem trocar pelo ouro, depois a certa altura dizem, afinal já não podem trocar pelo ouro, porque não é? É sempre o que aconteceu sempre. E a Bitcoin é o único asset que pode, portanto, as pessoas dizem sempre que o ouro é o único asset que não é a liability de ninguém, não é? Não é a dívida de ninguém. E isso é verdade do ouro físico, tipo o ouro físico que se tem na mão, mas não é verdade do ouro da maneira como ele é usado no sistema financeiro. Não é? A maior parte das pessoas tem exposição ao ouro, tem exposição através de ETFs, de instrumentos financeiros, e isso é a dívida de alguém. Sim, são um jogo de cadeiras, É um jogo de cadeiras e é a dívida das próprias instituições que são mais prováveis de estar em risco se acontecer o que nós pensamos que vai acontecer, não é? Claro. Por acaso estás a falar nisso, aquele gajo do que apoia o ouro, o Peter Schiff. Sim. Ele a gozar com o Bitcoin dizia que com o Bitcoin não conseguia pagar nada e que com o ouro, com o seu magnífico cartão, conseguia pagar o que quisesse. Epá, mas sabes que eu acho que isso é um bocado... Alguém tem que arranjar um cartão crypto.com. Exato. Pois é isso, não é? Mas sabes que ele aceita Bitcoin no site deles, se fores ao site deles, eles aceitam Bitcoin por ouro. Já aceita Bitcoin, engraçado. Acho que uma grande parte do viewership dele vem das criptos. Acho que ele sabe bem quem é que paga os salários. Ele é negacionista porque aquilo dá-lhe visão. Marketing, é uma boa estratégia. Mas, portanto, é por isso que eu acho que a DeFi é tão importante, porque a DeFi não tem necessariamente de ser a versão que temos agora construída em cima da Ethereum. Estou a dizer como conceito, claro. Sim. É importante porque precisamos ter a infraestrutura financeira que nos deixe depois usar um asset como a Bitcoin sem precisar de um counterparty. Porque senão a Bitcoin vai ser o mesmo que o ouro, não é? Vamos guardar o dinheiro em cima da Bitcoin, mas não vamos poder fazer empréstimos, não vamos poder ter derivados, não vamos poder ter um sistema financeiro, que acho que é isso que é o mais interessante disto tudo. Sim. Continuas a ter a grande vantagem que a qualquer momento podes pedir o Bitcoin para a tua carteira, mas não quer dizer que não haja um dia que um banco que tenha Bitcoins não declare insolvência e os Bitcoins que ele lá tem desaparecem. Sim, também se pode construir sistemas em que as pessoas têm a opção, não é? Porque o problema eu acho que os bancos são uma instituição que tem que existir, mas o problema é que eles são desonestos, não é? Desde o princípio, portanto
tu depositas lá dinheiro e eles dizem que têm lá o teu dinheiro, mas na realidade não têm lá o teu dinheiro, não é? Tem lá 10% do... Tem licença para emprestar 90% do dinheiro que tem depositado. E o resto está a ser emprestado. Portanto, o que pode existir em Bitcoin, aliás já existe em Ethereum, é um sistema honesto, em que dizem tu metes cá o teu dinheiro, nós damos-te X por ano, mas podes não ter acesso ao dinheiro em caso de X porcentagem das pessoas que têm cá dinheiro quererem o dinheiro e tu teres juros diferentes para compensarem os níveis de risco diferentes e os níveis de liquidez diferentes que os vários assets têm de maneira transparente. Sim, mas tu consegues averiguar o risco, é o que nos interessa. Exatamente. É o que não conseguimos fazer hoje, com bancos. Exato. Sim, e é honesto. E honesto, exato, já para não falar do problema que é esse ponto, a honestidade, ou seja, ainda quando é que foi? Há poucos dias saiu mais um documento enorme sobre as falcatruas do Deutsche, do JP Morgan, etc., dos amiguinhos todos. E pela lavagem de dinheiro. Não é que é o que é, ou seja, vai sempre acontecer, obviamente. Esse é um problema que não acho que seja resolvido, criminosos vão haver sempre, e a moeda é só uma tecnologia para transferir valor. Mas aquele argumento da Bitcoin é usada pelos criminosos. Isso é ridículo. Hoje em dia já se percebe que não é nada disso. É que é exatamente o oposto. Os bancos é que são usados pelos criminosos. Qualquer dinheiro que seja bom... coisas para usar por um criminoso, não é? Sim, claro. Mas qualquer dinheiro que seja minimamente bom tem potencial para ser utilizado por criminoso. É um bom sinal, sim, mas repara, quando a Bitcoin começou a ser usada por criminosos até foi um bom sinal para o ecossistema, é porque eles viam algum valor na Bitcoin, não é? O dólar é a moeda que é mais utilizada por todos os criminosos, porque tem mais liquidez, obviamente. Sim, exatamente. O cash, não é? É a moeda mais usada pelos criminosos. Porque a Bitcoin é cash, mas deixa um rastro. Sim, exatamente. Todos os sítios onde teve, portanto, se alguma vez se toca num counterparty que um governo possa chegar, tipo um exchange ou uma coisa tipo BlockFi, pode-se imediatamente apanhar. Então, não é o melhor sistema para cometer crimes, como a Chain Analysis já mostrou várias vezes, não é? Já apanharam vários criminosos e operações de lavagem de dinheiro, etc. Mas eu acho que uma das grandes grandes coisas que acontece depois de uma crise destas, né, de um momento de deflação em que há imensa dívida e não há incomes suficientes para pagar a dívida, portanto o dinheiro aumenta de valor, é que os Estados começam a ficar famintos com vontade de taxar e de controlar o capital, as saídas de capital. Eu acho que esse vai ser outro dos grandes catalistas para a Bitcoin e para as criptomoedas. Sim, não resolve esse problema. No fundo, ainda há, também se uma notícia, quando é que foi? Também há uns dias, a semana passada, em que uns gajos quaisquer transportavam ouro de um país para o outro, na Europa, da Hungria para a Áustria, uma coisa assim do género, e foi-lhes retirado, e era muito dinheiro, era uns quantos milhões. E a Bitcoin, não tens esse problema com o Bitcoin, não é? Não, o Bitcoin é o único dinheiro que tu podes levar milhões e milhões e milhões no teu cérebro, não é? Passar uma fronteira com o dinheiro. Não quer dizer que ele seja 100% anti-roubo, que se derem com uma marreta, secretamente conseguem tirar. Mas é diferente, a facilidade com que tiram ouro é muito mais fácil, infinitas vezes mais fácil do que tirar em Bitcoin. Queria só salientar essa parte. É verdade. É que nós termos Bitcoin somos nós pronto. Somos o banco. Sim. Uma forma que eles têm é ir diretamente ao banco. Claro, sim. Não digo mas o ouro tens de transformar em joias, por exemplo, para conseguir sair com grande valor. Tu perdes imenso valor se tu fizeres isso, basicamente, à partida, não é? É um problema. Ora, já estamos aqui com coisa de 1 hora de gravação. Aconselho ao pessoal a ler o artigo, que ele está bastante interessante. E é um bocadinho longo, mas o que o Zé aqui nos tem estado a falar, pelo menos acho que a nós três nos faz algum sentido. E pelo menos no meu caso, a razão de eu vir para cripto é que eu já desconfiava. A minha ideia já seria mais ou menos essa. Que as coisas iriam no caminho que o Zé nos descreveu. Tu já estás em cripto desde 2017, certo? Costumas usar cripto ou é só para especulação? Não, uso bastante. Sou utilizador de quase todas as aplicações que existem que usam cripto. Desde o Brave até as aplicações de DeFi, até as aplicações do Web3. Sim, tento usar. E no mercado tradicional, já usaste cripto alguma vez? Para comprar coisas? Para comprar coisas? Não, isso não. Não, graças a Deus não tens pisadei, tens que usar cripto. Só é bom se for usado.
Isso são transações caras, desde aquela pizza de 6 milhões, em 2011 não quer ser o gajo da pizza. Mas é bom se for os gajos da pizza, a partir do gajo aquilo não era os bitcoins todos dele. Claro. Pois, sim. Já agora, no cenário apocalíptico, o que é que achas que vai acontecer ao Tether? Nunca tinha pensado nisso. O Tether é tipo uma barata, não é? Provavelmente é o mais provável de sobreviver a um cenário apocalíptico. Já sobreviveu a tanta coisa ao Tether. Não sei. Quer dizer, eu tento ter o mínimo de dinheiro em Tether possível, sinceramente. Não é a stablecoin em que eu confio mais. Acho bastante improvável que eles tenham as reservas, 100% das reservas para do supply que existe agora, sim. Acho bastante improvável e, portanto, tento não. Eles dizem que não têm reservas diretamente em dólar, têm em ativos. Exato, de segurança. Sim, mas mesmo em ativos, mesmo com os ativos todos, eles tinham cerca de 70%, não é? Na altura, há uns meses, quando houve aquela crise e eles tiveram que fazer o IEO. Sim, ficaram com 74% ou o que era, mas neste momento estão com 96%. Okay. Sim. Pronto. E estão sendo auditados? Não estão a ser auditados. Não. É simplesmente uma constatação pelo volume de Tether emitido desde então. Ok, certo. Sim, eles nunca foram auditados, eu acho. Têm sempre assim, uns documentos meio manhosos de umas empresas de advogados estranhas, mas pronto. Mas é talvez talvez a aplicação cripto com o maior product market fit, né? Que tem maior utilização. Maior utilização, sim. Portanto, sim, muito possível. Olha, vamos então fechando aqui a nossa tasca. Obrigado por cá ter estado. Foi uma conversa, foi elucidativa. Espero que os nossos ouvintes tenham percebido tudo. Se não perceberam, podem-nos sempre mandar um e-mail para geral@criptocafé.pt e nós chateamos a cabeça aqui ao nosso amigo Zé. Claro, na boa. Eu, se quiserem, depois envio-vos alguns dos nossos, depois da chamada, envio-vos alguns dos nossos reports de pesquisa sobre a ThorChain e sobre o Nexus Mutual para verem mais ou menos o que é que. Então a ver aqui, o nosso amigo vai-vos mandar aqui uns relatórios para vocês verem e fica na descrição. Tens contactos? Queres deixar alguns contactos se o pessoal te quiser contactar? Sim, acho que talvez o Twitter seja o melhor sítio em termos de coisas de cripto. É Twitter, acho que o meu username é Zé Maria Macedo. Exatamente. Portanto, Zé Maria Macedo, @Zé Maria Macedo. Se quiserem contactar com alguma pergunta sobre alguma coisa, estou mais que disposto a responder. E obrigado pelo convite, gostei muito da conversa. Não, nós é que te agradecemos e já agora o nosso amigo Fabroco já que entrou em contato contigo e foste bastante prestável. Sim, pá, apesar de ter falhado um dos dias, é simpático dizer, né? Sim, mas isso acontece, pá. Olha, pô. Muito obrigado, meu. Tens que nos mandar agora um Ethereum a cada um por causa dessa falha. Não se esqueçam de procurar emprego na Bition. Tem lá empregos da Microsoft com força, né? Exatamente. Amigo Fabrocas, tens tido mais alguma coisa? Mais Microsoft, sinceramente é mais Microsoft agora. Microsoft. Sim. Bom ao Crypto Nerds, fala-nos um bocadinho do Crypto Nerds aqui em 10 minutos. Muito rápido, é uma academia onde tu podes aprender sobre dinheiro, sobre economia, sobre criptomoedas e fazemos também apresentações para empresas que estejam interessadas, fazemos implementação também de projetos de blockchain e basicamente é isso. O site fica na descrição. E esta semana, tristemente, não estamos a ser patrocinados pela CoinATC, eles deixaram de nos pagar. Mas temos um novo patrocinador, que é a Luso Digital Assets. Também vende bitcoins e outras moedas. Não é, Sr. Riclas? Também é do Riclas. E também é do Riclas. Sim, estejam à vontade para contactar nos canais do costume. Fica os links na descrição e até para a semana. Obrigado. Muito obrigado, José. Adorámos a conversa, adorei. Muito obrigado. Eu gostei imenso. Obrigado. Deus. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafé PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.